Você já sentiu o peso de uma culpa que não era sua, carregando o fardo de uma separação que te assombrava? E se a pessoa que mais te acusava, sua própria mãe, fosse a verdadeira arquiteta da ruína, escondendo um segredo devastador? Imagine descobrir que a traição que destruiu sua família veio do lugar mais inesperado, o vizinho. Prepare-se para uma história de mágoa, segredos enterrados e uma verdade tão chocante que fará você questionar tudo sobre amor, lealdade e família. Você está pronto para desenterrar o passado e enfrentar as consequências de uma mentira que durou uma vida inteira? Mas antes me conta, de que cidade você está nos assistindo? Deixe seu comentário abaixo com o nome da sua cidade e faça parte da nossa comunidade. Laura, aos 35 anos, carregava um fardo invisível, mas pesado, a culpa pela separação de seus pais. Desde os 7 anos, quando a casa se partiu em dois, sua mãe, Dona Lúcia, fez questão de martelar essa ideia em sua mente. Se você não fosse tão difícil, se não desse tanto trabalho, seu pai não teria ido embora, repetia Lúcia, com um olhar que Laura nunca conseguiu decifrar se era de mágoa ou de puro ressentimento. Essa narrativa tóxica moldou a infância e a adolescência de Laura, transformando-a em uma adulta insegura, sempre buscando a aprovação da mãe, uma aprovação que nunca vinha. A relação entre Laura e Lúcia era um campo minado. Conversas eram monossílabos, abraços, raros e forçados. Lúcia mantinha uma distância emocional, uma barreira intransponível que impedia qualquer conexão verdadeira. Laura tentava, a cada aniversário, a cada dia das mães, romper essa muralha, mas sempre esbarrava na frieza e nas acusações veladas. A mãe, para Laura, era um enigma doloroso, uma figura que a amava à sua maneira, mas que não conseguia perdoá-la por um erro que Laura nem sequer compreendia. Seu pai, seu Carlos, era o oposto. Um homem gentil, de poucas palavras, mas com um olhar que transmitia carinho e compreensão. Ele nunca culpou Laura pela separação. Pelo contrário, sempre a defendeu, a protegeu e foi seu porto seguro em meio à tempestade familiar. Mas Carlos também carregava sua própria dor, uma tristeza silenciosa que Laura percebia em seus olhos. Ele nunca falava sobre a separação, apenas dizia que as coisas acontecem e que o importante é seguir em frente. Laura, no entanto, sentia que havia algo mais, um segredo não revelado que pairava sobre a família como uma névoa densa. E havia o vizinho, seu Antônio. Um homem simpático, sempre com um sorriso no rosto, que morava na casa ao lado desde que Laura se lembrava. Ele era uma figura constante na vida da família, um amigo próximo de seus pais, sempre presente em churrascos de domingo e festas de fim de ano. Laura o via como um tio, alguém em quem confiar. Ele era o ombro amigo de Lúcia, o confidente, o conselheiro. Laura nunca desconfiou de nada, afinal, Antônio era como parte da família, um pilar de apoio para sua mãe após a separação. A ironia dessa percepção a atingiria com força brutal no futuro. A sensação de injustiça corroía Laura por dentro. Ela se sentia uma impostora, vivendo uma vida que não era sua, carregando uma culpa que não lhe pertencia. A cada vez que sua mãe a olhava com aquele ar de reprovação, Laura sentia um aperto no peito, uma necessidade desesperada de entender o que realmente havia acontecido. Ela passava horas revirando memórias, tentando encontrar o momento exato em que tudo desmoronou, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua infância. O desejo de desvendar a verdade, de se libertar daquela culpa imposta, era uma chama que ardia em seu peito, uma chama que a levaria a um caminho perigoso, mas necessário, em busca da sua própria redenção. A vida adulta de Laura foi um reflexo direto de sua infância. A culpa internalizada a impedia de se entregar plenamente aos relacionamentos, de confiar nas pessoas. Ela era bem-sucedida profissionalmente, uma advogada respeitada, mas sua vida pessoal era um emaranhado de inseguranças.
Cada fracasso amoroso, cada desentendimento com amigos, era um lembrete daquela ferida aberta, daquela voz materna que ecoava em sua mente. A culpa é sua. As tentativas de Laura de se aproximar da mãe eram constantes, mas sempre infrutíferas. Ela enviava flores, ligava em datas especiais, convidava para almoços. Lúcia aceitava, mas a frieza persistia. As conversas eram superficiais, cheias de evasivas. Laura tentava tocar no assunto da separação, buscando um fechamento, uma explicação, mas Lúcia sempre mudava de assunto, ou pior, voltava a culpá-la. Você era uma criança difícil, Laura. Seu pai não aguentou a pressão. A cada nova acusação, Laura sentia um pedaço de si se desfazendo, a esperança de uma reconciliação se esvaindo. Com o passar dos anos, Laura começou a notar pequenas incongruências na narrativa de sua mãe. Detalhes que não se encaixavam, reações exageradas a perguntas inocentes. Lúcia, por exemplo, ficava estranhamente nervosa quando o nome de seu Antônio era mencionado em certas conversas. Pequenos gestos, olhares trocados entre sua mãe e o vizinho, que antes passavam despercebidos, agora chamavam a atenção de Laura. Ela começou a observar, a analisar, a juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia cada vez mais complexo. A relação com seu pai, seu Carlos, por outro lado, se aprofundava. Ele era seu confidente, seu porto seguro. Laura desabafava com ele sobre a frieza da mãe, sobre a culpa que a consumia. Carlos ouvia pacientemente com um olhar triste, mas nunca revelava nada. Sua mãe tem o jeito dela, filha, mas ela te ama, à maneira dela. Laura sentia que ele escondia algo, uma dor profunda que ele carregava sozinho. Ela tentava fazê-lo falar, mas ele sempre se esquivava, protegendo-a de uma verdade que ele considerava pesada demais. A inquietação de Laura crescia. Aquelas pequenas pistas, a dor silenciosa de seu pai, a frieza persistente de sua mãe, tudo a impulsionava a investigar. Ela começou sua própria busca pela verdade, de forma discreta, quase secreta. Revirou caixas antigas de fotos, procurando por algo que pudesse desvendar o passado. Encontrou cartas antigas, diários de sua mãe, que ela lia às escondidas, buscando por qualquer indício. Conversou com parentes distantes, tias e tios que haviam se afastado da família após a separação, buscando por uma perspectiva diferente, por uma versão da história que não fosse a de sua mãe. As descobertas de Laura foram lentas, mas impactantes. Em um diário antigo de sua mãe, ela encontrou anotações sobre encontros secretos, sobre um amor proibido, sobre a dificuldade de manter as aparências. Os nomes eram codificados, mas as datas e os locais eram claros. Em fotos antigas, ela notou a proximidade exagerada entre sua mãe e seu Antônio, olhares que iam além da amizade, toques que pareciam íntimos demais para vizinhos. Conversando com uma tia-avó, que sempre foi mais aberta, Laura ouviu sussurros sobre um caso que Lúcia teria tido antes da separação, um segredo que a família tentava abafar para proteger a imagem de todos. A cada nova peça, a narrativa de sua mãe desmoronava, revelando uma teia de mentiras e manipulações que Laura jamais imaginaria. A culpa que ela carregava há décadas começou a se transformar em raiva, uma raiva justa e avassaladora. A verdade estava vindo à tona, e ela estava pronta para confrontá-la, não importa o quão dolorosa fosse. A busca de Laura pela verdade a levou a um ponto sem retorno. Ela havia coletado evidências suficientes para desmascarar a farsa de sua mãe. O diário, as fotos, os depoimentos da tia-avó, tudo apontava para uma única e devastadora conclusão. Sua mãe, Lúcia, traía seu pai, Carlos, com o vizinho, seu Antônio, muito antes da separação. A culpa que Laura carregava há décadas era, na verdade, uma cortina de fumaça, uma manipulação cruel para esconder a infidelidade de Lúcia e a vergonha de sua própria traição. O confronto era inevitável. Laura marcou um jantar com seus pais, um encontro que prometia ser explosivo.
Lúcia, como sempre, tentou controlar a narrativa, mas Laura não cedeu. Com a voz firme, mas embargada pela emoção, ela começou a expor a verdade, peça por peça. Lúcia tentou negar, manipular, desviar o assunto, mas Laura estava preparada. Ela apresentou as provas, uma a uma, cada evidência um golpe na fachada de sua mãe. O diário foi o xeque-mate. Lúcia, sem saída, desabou, sua imagem de vítima desmoronando diante dos olhos de Carlos e Laura. Mas a reviravolta mais chocante ainda estava por vir. Enquanto Lúcia chorava e implorava por perdão, Carlos, o pai de Laura, permaneceu em silêncio, com um olhar distante. Laura, confusa, perguntou: "Pai, você sabia?" Carlos, com a voz embargada, finalmente revelou seu próprio segredo. "Sim, filha, eu sabia de tudo. Eu os peguei, Lúcia e Antônio, juntos na nossa casa, meses antes da separação." Laura ficou em choque. Seu pai sabia? E por que ele nunca disse nada? Por que a deixou carregar aquela culpa por tantos anos? Carlos continuou, com lágrimas nos olhos. "Eu te vi sofrer, Laura. Eu quis te contar, mas sua mãe me implorou para não fazer. Ela disse que se a verdade viesse à tona, a família seria destruída, que você a odiaria. Ela me convenceu a manter o segredo, a deixá-la te culpar, para que ela pudesse manter as aparências. Eu fui fraco, filha. Eu te protegi da verdade, mas te condenei à culpa. Eu sinto muito." A revelação de que seu pai, seu porto seguro, havia sido cúmplice da farsa de sua mãe, mesmo que por amor e para protegê-la, foi um golpe ainda mais duro do que a traição de Lúcia. A dor da traição se misturava com a dor da decepção. O vizinho, seu Antônio, que havia sido chamado por Lúcia para apoiá-la no confronto, chegou à casa e se deparou com a cena. Laura, com os olhos em chamas, o confrontou. Antônio, sem saída, confessou seu envolvimento, mas tentou justificar, alegando um amor proibido. A cena era caótica, um drama familiar se desenrolando em tempo real. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta, destruindo anos de mentiras e segredos. O desfecho chocante não foi apenas a revelação da traição de Lúcia, mas a complexidade das relações humanas, a fragilidade da confiança e o peso dos segredos que podem destruir famílias. Laura, no meio do caos, sentiu um alívio estranho. A culpa havia desaparecido, substituída por uma raiva justa e uma determinação inabalável de reconstruir sua vida sobre a verdade, não importa o quão dolorosa ela fosse. A família estava em ruínas, mas Laura estava, pela primeira vez em sua vida, livre. A revelação da verdade desmantelou a família de Laura, mas a libertou de um fardo que carregava há décadas. A culpa que a consumia deu lugar a uma raiva justa e a uma clareza dolorosa. Lúcia, desmascarada, enfrentou o desprezo de Carlos e a decepção de Laura. Sua vida de aparências desmoronou e ela se viu sozinha, sem o apoio de Antônio, que também foi exposto e se afastou envergonhado. A sociedade, antes cega, agora via Lúcia como a manipuladora que ela realmente era. Ela tentou se reconciliar, mas a confiança estava quebrada de forma irreparável. Carlos, por sua vez, buscou o perdão de Laura. Ele explicou que seu silêncio foi uma tentativa equivocada de protegê-la, de evitar mais dor. Laura, embora ainda magoada pela omissão, compreendeu a intenção de seu pai. A relação entre eles, antes baseada em um segredo compartilhado, agora se reconstruía sobre a honestidade e o amor incondicional. Laura perdoou o pai, não por ele, mas por si mesma, para se libertar do ressentimento e seguir em frente. Laura, finalmente livre da culpa imposta, floresceu. Sua carreira de advogada ganhou um novo propósito. Ela se especializou em casos de manipulação familiar e abuso emocional, usando sua própria experiência para ajudar outras vítimas.
Ela se tornou uma voz ativa na luta contra a injustiça, uma defensora da verdade e da transparência nas relações familiares. Sua história, antes um pesadelo, transformou-se em um farol de esperança para muitos. Ela provou que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a verdadeira liberdade e cura. O desfecho da história de Laura não foi um final feliz convencional, mas um final real, com cicatrizes, mas também com a promessa de um futuro construído sobre a autenticidade. A família, como Laura a conhecia, não existia mais, mas em seu lugar surgiu uma nova Laura, mais forte, mais sábia e mais resiliente. Ela havia perdido a ilusão de uma família perfeita, mas ganhou a si mesma, sua verdade e a capacidade de transformar sua dor em um legado de justiça. A culpa havia sido transferida para quem realmente a merecia, e Laura finalmente podia respirar em paz, sabendo que a verdade, por mais chocante que fosse, a havia libertado. Se esta história te chocou e te fez refletir sobre os segredos e as verdades ocultas nas famílias, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário e nos diga: qual foi a reviravolta que mais te surpreendeu nesta jornada de Laura?